Você sabia que muitos empresários brasileiros deixam suas empresas morrerem porque não sabem como negociar, como vender suas empresas? Se você era empresário e já pensou um dia vender sua empresa ou quer se preparar para que no futuro possa vender sua empresa, este vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como preparar sua empresa para ser vendida no futuro, todo o processo de venda de uma empresa, os riscos que essa operação pode trazer para o seu negócio e as oportunidades que você tem diante de uma empresa. Fique comigo até o final, porque o meu objetivo, a minha missão aqui é lhe entregar conteúdo de qualidade para que você tenha sucesso empresarial. Eu sou Arnaldo Lázaro, administrador de empresa e advogado especialista em direito empresarial e societário. E você está no canal Incompany, um canal dedicado exclusivamente para o universo empresarial. Muitas pessoas acham que uma empresa é criada para durar para sempre, mas isso é um grande engano. Muitas empresas que você conhece ou foram vendidas ou passaram por algum processo de fusão. Isso é normal e é muito inteligente da parte dos empresários saber o time correto de negociar sua empresa. E de forma simples e objetiva, como a gente pode compreender o fluxo, os procedimentos que uma empresa deve percorrer para estar apta a ser vendida? Organização interna de toda a papelada contábil, fiscal, organização de procedimentos, ter uma estrutura de regras e compliance muito bem definida para passar segurança e transparência para os negociadores. Simplesmente você tem que organizar a casa, ou seja, preparar toda a parte documental da empresa, organizar todos os números financeiros, contábeis e fiscal, deixar a sua empresa pronta para ser auditada. E o balanço auditado é uma excelente ferramenta para transmitir confiabilidade dos números. Um programa de compliance bem estruturado irá dar garantia e transparência para os negociadores, para as pessoas que estão interessadas em adquirir a sua empresa. De maneira geral, você tem que construir uma empresa para que ela possa funcionar sem a sua figura de dono, e sim ser uma empresa que possa ser adquirida por terceiros sem perder mercado. E hoje nós vamos conversar ainda mais sobre isso. E o ponto fundamental, a base de tudo para se negociar a empresa, você deve saber, é o valor. Quanto vale a sua empresa? Existem 3 modelos de avaliação, métricas que o mercado conhece para avaliar uma empresa. O primeiro deles é o que nós chamamos de fluxo de caixa descontado. Esse modelo, ele vai mostrar o quanto a sua empresa vale hoje, projetando um faturamento para o futuro, trazendo esse valor para a data presente. Esse método calcula o valor da empresa hoje, projetando um faturamento no futuro, trazendo isso a valor presente, fazendo um desconto. Esse desconto vai calcular todo o risco operacional da empresa e o custo financeiro para trazer esse faturamento do futuro para valor presente. Esse método é muito usado para as empresas que estão numa vertigem de crescimento, ou seja, projetar o futuro da empresa que está em ascensão para valor presente. Um outro método é os múltiplos de mercado. Isso significa que o avaliador vai comparar as vendas, as negociações de outras empresas do mesmo segmento da sua empresa e como ela foi avaliada nas negociações que foram concretizadas. E, para tanto, ela usa alguns coeficientes, como lucro, faturamento e o EBITDA. Para quem não conhece, o EBITDA é uma forma de calcular o lucro descontando os impostos, os juros e a depreciação da empresa. Esse método ele é rápido e prático de ser realizado, mas pode apresentar algumas inconsistências a depender das referências de mercado que você vai buscar. De maneira prática, como acontece? O avaliador, ele calcula quantas vezes o valor do EBITDA é aplicado à categoria da sua empresa. Ou seja, 2 vezes, 3 vezes, qual o valor desse múltiplo que se adequa ao setor da sua empresa. Outro método é o valor de avaliação patrimonial. Isso engloba avaliar e precificar todos os ativos da empresa, maquinário, terrenos, imóveis, descontando
As dívidas. Essa avaliação é muito indicada para empresas que têm muito ativos, muitos imóveis, muitos maquinários, muita estrutura física, como indústrias e redes de comércio. O percurso para vender uma empresa é longo, não é uma corrida curta. É um tema complexo e que precisa de profissionais habilitados para assessorar você que é empresário. Não é uma venda simples de um carro, por exemplo, que apenas uma transferência está consagrada à negociação. Para se vender uma empresa, é preciso planejamento, que nós conversamos há pouco, e percorrer todo um caminho dessa negociação empresarial. O primeiro ponto é o planejamento de vendas. Para quem será oferecida a sua empresa? De que forma o negociador, o advisor, vai apresentar essa oportunidade de negócio ao mercado? Tem técnica e tem maneira correta de se fazer isso para não expor a sua empresa e não prejudicar o valuation do seu negócio. Em seguida, vem a parte de negociação, sentar à mesa para que os negociadores possam dialogar da forma de pagamento, sobre a forma do valor, se está correto, de contrapropostas, tudo isso de maneira formalizada, através de memorandos e de cartas de interesse efetivo na realização de um negócio, para que nenhuma das duas partes perca tempo numa negociação. É sempre importante ter um profissional habilitado para ficar à frente dessa negociação. E não é recomendado que seja você, o dono da empresa, que esteja na linha de frente nesse primeiro momento de negociar a sua empresa. Superada essa fase de negociação, estabelecido preço e forma de pagamento, o comprador com certeza irá exigir uma diligência na sua empresa, conhecer todos os detalhes, financeiro, contábil, fiscal, de produção, comercial, administrativo. Todas as áreas devem passar por uma diligência para identificar riscos e oportunidades do negócio. Depois desse relatório de diligência, estando tudo às claras, o investidor, o comprador, com a real noção do que ele está comprando, é hora de sentar e construir um contrato bem organizado que vai contemplar todos os interesses, com as garantias e o monitoramento de risco. Tudo que pode acontecer que tem capacidade de impactar a sua negociação. Para tanto, seja assessorado de um advogado especialista na área empresarial e societária e também de um tributarista, porque será muito importante conhecer todo o arcabouço tributário que vai envolver essa negociação. E, por fim, a transferência e o compartilhamento da gestão entre o comprador e o vendedor. Nesse momento, haverá de ter uma sinergia de ambas as partes para a transição dessa gestão empresarial. E quando falamos da venda da empresa, é fundamental conhecer a questão tributária. É muito importante para que não tenha surpresa nas negociações. E nesse ponto, o empresário pode simplesmente vender a sua parte societária para uma outra pessoa. Isso está dentro de um contexto de negociação empresarial. E se assim o faz, a carga tributária irá incidir, a princípio, em cima da pessoa jurídica que está fazendo a transação. E isso poderá ter uma carga tributária em torno de 15% a 25% do ganho de capital dessa negociação, dessa pessoa física que está vendendo a sua participação societária para uma outra pessoa, seja ela física ou jurídica. Uma outra forma que pode acontecer é a empresa ser vendida por parte. Isso significa vender ativos da empresa, como mobiliário, como maquinário, automóveis, e sobre isso irá incidir ICMS, IPI, PIS, CONFINS e toda a renda que for oferida sobre essa venda. Então, o arcabouço tributário também vai incidir nesse tipo de operação. E outro modelo de negociação empresarial é o que nós chamamos do M&A, fusões, aquisições e cisões entre empresas. Nesse modelo, é algo mais complexo, é uma engenharia jurídica mais robusta e irá também inserir uma específica carga tributária nesse tipo de operação. Nesse tipo de operação, irá incidir imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS e mais o ganho de capital na operação envolvida. Esteja muito atento para isso. Então você precisa compreender qual o melhor modelo de negociação empresarial que você irá adotar para o seu caso específico. Como dito antes, a venda de participação societária
em muitos casos, é melhor, a carga tributária é menor do que a venda dos ativos. Uma outra situação que você deve ter muito em mente é que, antes de vender sua empresa, você deve estruturar um modelo jurídico, uma arquitetura jurídica para entrar nessa negociação. Você constituir, por exemplo, uma estrutura de uma holding patrimonial para que ela negocie todas essas empresas que você tem à disposição de uma negociação, também é uma grande solução para a redução de carga tributária. Existem alguns mecanismos, algumas estratégias de estrutura jurídica que são muito complexas para que a gente possa dialogar num vídeo como esse. Então seria necessário uma conversa mais aprofundada a você que tem interesse de conversar sobre fusões e aquisições e com certeza ter a máxima eficiência tributária, pagando menos imposto e auferindo o maior lucro possível numa transação empresarial. É sempre importante lembrar e ter a consciência que toda essa operação tem que ser muito bem pensada e muito bem desenhada por especialistas. É um time multidisciplinar, advogados, contadores, gestores, para que não se transforme uma pretensão de sucesso empresarial, de uma negociação bem feita, com um problema fiscal tributário chamando a atenção da Receita Federal. Erros podem ser consertados, mas a má-fé, criar uma estrutura para burlar o fisco, isso é um desastre. Não faça isso, porque você terá prejuízos enormes. E outro ponto muito importante é o pós-venda da empresa, aquele momento que você já vendeu e saiu da operação da empresa. O seu contrato deve estabelecer quais serão as suas responsabilidades nessa data zero para frente. Ou seja, você ficará responsável pelos passivos da empresa. Naquela due diligence que foi feita, conseguiu enxergar as demandas jurídicas que já eram existentes ou que poderiam existir e que só iriam lhe atingir após a venda da empresa? A sua não concorrência em participar do mesmo mercado que você tinha como empresário daquela empresa, você vai ficar impedido de criar uma outra empresa nesse mesmo segmento? Todas essas são situações que têm que ser muito bem escritas e negociadas para que você tenha a real noção dos riscos e das restrições que você vai ter por um período de tempo após a venda da sua empresa. Então, como vimos no vídeo de hoje, vender uma empresa é uma negociação complexa, requer muitas habilidades e muita responsabilidade. Porém, você tem uma grande oportunidade de resgatar todo o investimento que você fez ao longo de uma vida. E se você não tem uma cadeia de sucessão, não tem sucessores para dar continuidade ao seu negócio, é hora de pensar no momento certo para negociar sua empresa. Se esse conteúdo é relevante para você, lhe convido, se inscreva no nosso canal. Se gostou, deixe o seu like e, por favor, para ajudar o nosso canal, compartilhe esse vídeo para um amigo empresário que pode ter interesse nesse tipo de conteúdo. E no mais, nos veremos no próximo vídeo. Forte abraço!